Olá, me chamo Luciana Gonçalves e hoje venho trazer para vocês informações necessárias e que têm prazo de maio de 2026, que são os riscos psicossociais que já se apresentam como uma realidade urgente para todas as empresas que possuem a partir de um colaborador. É importante ressaltar que, ainda que muitas empresas adotem boas práticas em clima organizacional ou no setor de recursos humanos, é comum que tais ações sejam superficiais e não estruturados. O desafio está em ir além do clima e compreender as disfuncionalidades organizacionais que geram estresse, adoecimento e consequências que impactam economicamente essas empresas. O objetivo dessa aula, portanto, é traduzir a teoria em prática, apresentar ferramentas, metodologias e exemplos reais que mostram como o gerenciamento dos riscos psicossociais pode ser aplicado de forma estruturada, eficiente e integrada ao PGR. Bom, então vamos lá. Impactos dos riscos psicossociais na saúde do colaborador. Os riscos psicossociais aumentam transtornos mentais e afastamentos. E isso já foi analisado e verificado pelo próprio INSS. E com isso, né, traz a importância de serem analisados os dados dos riscos psicossociais, não apenas teórico ou burocraticamente. Ele reflete um problema concreto que afeta a saúde dos trabalhadores e gera impactos expressivos para a empresa e para a Previdência Social. E isso vem trazendo, né, vários estudos com crescimento dos afastamentos por saúde mental de 2014 a 2024. E isso traz também informações do quanto, né, esse salto chama atenção e coloca o assunto em evidência. Então, a consequência inclui estresse, ansiedade, burnout no trabalho. Colaboradores afastados apresentam queda significativa na produtividade. O ambiente de trabalho tóxico eleva a rotatividade e absenteísmo. Investir na prevenção melhora a saúde mental e clima organizacional. Hoje nós temos, né, os estudos já realizados, segundo os dados do INSS, que mais de 470 mil afastados relacionados aos transtornos mentais, segundo os dados do INSS de 2014 a 2024. O governo, ao observar esses números, questiona quanto desses afastamentos estão diretamente relacionados ao trabalho, pois nós também temos que analisar cada situação, pois nem todos os adoecimentos são efetivamente pelo trabalho, mas para que a empresa tenha como, né, buscar meios de avaliação, ela tem que olhar caso a caso. E como verificar isso? Né? O INSS já verificou que os custos diretos envolvem salários, planos de saúde e FAP, que fica elevado de acordo com os afastamentos, né, as CATs abertas na empresa, entre outros turnover que podem aumentar ou reduzir o FAP, que é calculado com base de cálculo na folha de pagamento da empresa. E riscos jurídicos crescentes, devido às ações trabalhistas por assédio, assédio moral, assédio sexual, entre outras formas, né, que existem dentro da empresa e que são, às vezes, velado por falta de treinamento de líderes que hoje precisam se habituar à forma correta de tratar o colaborador, pois estes que não são tratados da forma correta, ele tem a produtividade comprometida por erros, retrabalho e desmotivação. As empresas enfrentam um desafio financeiro e reputacionais relevantes. Se essa empresa ela presta serviço, o ato de não deixar o seu colaborador sair de férias. Muitas vezes as pessoas acham: ah, não, na minha empresa não acontece isso. Você pergunta para o líder, você pergunta para o gestor, e ele fala: não, aqui está tudo ok, eu não tenho problema nenhum.
Mas quando você vai na linha de produção, você verifica que o colaborador, ele erra muito e isso causa problema financeiro. Ele tem que fazer e ficar sempre atuando com retrabalho, porque o processo da empresa não está 100% correto. E aumenta a desmotivação, porque ninguém está vendo, ninguém está fazendo, ninguém está melhorando aquele processo. As empresas enfrentam desafios nos processos financeiros e isso podem trazer problemas, quais vão denegrir a reputação dessas empresas. A obrigatoriedade legal na prevenção dessas da NR1 integra todos os riscos no programa de gerenciamento de riscos. E o que seria isso, então? Bom, a gente não pode romantizar que a lei está aí, é obrigatório ser feito algo a respeito. E para compreender como os riscos psicossociais devem ser tratados dentro da empresa, é fundamental olhar para a empresa de uma forma normativa. Ou seja, são normas regulamentadoras que definem responsabilidades, metodologia e a forma como os riscos devem ser integrados à gestão. Então, a NR1 ela é como se fosse um guarda-chuva da gestão. Ele estabelece diretrizes gerais para o gerenciamento dos riscos ocupacionais, do qual o Programa de Gerenciamento de Riscos faz parte. A NR1 ela funciona como um guarda-chuva que conecta todas as normas de saúde e segurança do trabalho. Hoje no Brasil possui 37 NRs em vigor, cada uma tratando de aspectos específicos, mas todas se conectam à NR1. Assim, qualquer avaliação de riscos psicossociais devem ser obrigatoriamente estar integrada ao PGR e não isolada dos demais relatórios. Já a NR17, ela trata a ergonomia e fatores psicossociais. A norma regulamentadora número 17 trata da ergonomia. Tradicionalmente pensamos em ergonomia apenas em termos físicos e biomecânicos, né? A cadeira, a mesa, a postura, o esforço repetitivo. No entanto, a NR17 também inclui os aspectos cognitivos e psicossociais, que estão diretamente relacionados à organização no trabalho, a pressão por metas, a liderança, a carga emocional que esse trabalhador recebe e relações interpessoais dentro da empresa. Então, isso significa que riscos psicossociais fazem parte da ergonomia e, por isso, devem ser avaliadas à luz da NR17. Na prática, o processo deve ocorrer da seguinte forma: avaliar os fatores de risco psicossociais considerando os preceitos da NR17, já conectando essa avaliação ao PGR, conforme determina na NR1, e registrar no PGR não apenas o diagnóstico, mas também a graduação do risco, ou seja, a probabilidade vezes a severidade de cada tópico e o plano de ação correspondente. Um erro comum é produzir relatórios bonitos, detalhados de avaliação psicossociais sem vincular ao PGR. Isso não atende à legislação e pode resultar em autos de infração durante a fiscalização. Então, a organização do trabalho e liderança são pontos cruciais nas normas. Metas e relações interpessoais influenciam diretamente na saúde mental, mas existe uma conformidade legal para evitar sanções e promover a segurança no ambiente de trabalho. Então, como que deve ser tratado isso? Como que a gente integra essas relações para que a gente tenha tudo certinho? Nesse caso, então, nós precisamos criar uma metodologia. E para isso, nós temos vários personagens envolvidos. O gerenciamento dos riscos psicossociais envolve diferentes áreas dentro da empresa. 4 fatores são fundamentais nesse processo, ou seja, RH e departamento pessoal.
lida diretamente com o clima, processos de gestão de pessoas e indicadores internos. SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Ela é responsável técnico de saúde e segurança. O jurídico atua na prevenção e defesa em ações trabalhistas. E os gestores barra liderança, que exercem influência direta sobre os fatores psicossociais. Ou seja, para se criar qualquer metodologia, devem se juntar esses setores como pilares e eles precisam atuar de forma integrada, pois os riscos não são apenas um tema de RH ou de psicologia, mas também de segurança jurídico e tributário. Então, primeiro, se realiza um diagnóstico completo de afastamentos e clima organizacional. Isso eu vou encontrar onde? No departamento pessoal, no RH da sua empresa. Elabora-se uma matriz de risco com plano de ação detalhado. Isso, quem vai estar me trazendo é o SESMIT, capacitação de líderes e comunicação em prevenção de assédio, de falta de tato na necessidade que aquele colaborador atende. E isso é o RH com os treinamentos constantes para que esses líderes estejam capacitados para atuar de acordo com essa nova cultura da empresa, com essa nova norma estabelecida, escrita, devidamente escrita dentro da empresa. Acompanhamentos contínuos da implementação e conformidade legal. Isso também o SESMIT, o jurídico, os gestores e o RH precisam estar envolvidos. E sempre focando, né, em soluções personalizadas para cada setor crítico. Não é fazer qualquer laudo, é necessário fazer um laudo específico que traga o que precisa ser feito para que isso seja trabalhado de uma forma prática e que possa trazer um diagnóstico e, através desse levantamento de dados, possa ser então feito, né, ou buscado mapear setores críticos e direcionar as intervenções adequadas. Para a empresa, os benefícios são tangíveis. A redução significativa de afastamentos e absenteísmo. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, que um acidente acontece sempre num determinado setor. É preciso ser feita uma avaliação e verificar por que aquilo ocorre. Às vezes, com a troca dos móveis, ou com a troca do local onde que as pessoas circulam, ou com uma sinalização mais perfeita, as pessoas podem evitar coisas simples e que, no fim, aumentam o FAP da sua empresa. Diminuição dos riscos jurídicos e financeiros relacionados, pois as empresas podem entrar na justiça porque tem ali um líder que não sabe conversar com o colaborador ou usa dialetos que não são de acordo com aquilo que a empresa representa ou determina em suas normas. A otimização do FAP, gerando uma economia de milhões, dependendo do quanto essa empresa tem que recolher, o FAP ele vale por um ano completo e as consultas para determinação desse FAP são 2 anos. Então, são coisas que vai valer para você por 2 anos, de uma forma que venha diminuir os valores que você tem que pagar como imposto. O ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, motivador, melhoria da imagem institucional e a satisfação dos colaboradores. E isso baseado em quê? Em um levantamento inicial. O primeiro passo é conhecer a realidade da empresa, antes de aplicar qualquer instrumento. Nesse momento, o departamento pessoal e o SESMIT precisa buscar informações como atestado médico, identificar a quantidade de frequência que ela existe, especialmente aqueles com a CID de família F, que é dos transtornos mentais e comportamentais, custos direto e indireto, salários pagos nos primeiros 15 dias de afastamento, reajuste de plano de saúde, sobrecarga, porque quando existem muitos afastamentos ou existem muita procura pelo plano de saúde, o índice de reajuste aumenta. Isso também pode ser reduzido analisando os motivos pelo qual as pessoas procuram os médicos. Pesquisa de clima organizacional.
avaliar o estresse percebido dentro da empresa, relacionamento com a liderança, reconhecimento, conflitos, assédio e apoio emocional. Tem pessoas que trabalham na empresa e não tiram férias. Trabalham na empresa e são os primeiros a entrar e os últimos a sair. Trabalham na empresa de domingo a domingo, não tem um domingo no mês. Tá certo? Não, não está. E esse é um levantamento básico que a empresa pode fazer. Afastamentos e nexo técnico epidemiológico previdenciário, verificar se os afastamentos foram considerados acidentários ou previdenciários, o que altera diretamente as contribuições previdenciárias da empresa, porque isso, quando a pessoa se afasta, além de aumentar o FAP, a pessoa tem que pagar o valor referente ao FGTS para aquele que é acidentário, porque ele continua pagando o FGTS desse colaborador. O absenteísmo e turnover da empresa, entender o motivo, os setores mais afetados, né? Por que esses afastamentos? O que está acontecendo? Qual é o setor que mais apresenta atestados? As ações trabalhistas, mapear os motivos, né, que as pessoas estão solicitando, andamento, verificar os andamentos, especialmente os pedidos de dano moral e assédio, porque se a empresa aceita o assédio moral, se ela aceita as pessoas ficarem sem retirar suas férias, trabalhando de domingo a domingo, ela está claramente conivente com os problemas psicossociais. E para prevenir, a empresa tem que ser clara e ela precisa trabalhar com o que a legislação permite. Porque com base nas informações levantadas, aí torna-se necessário mapear. E aí áreas com maior número de afastamentos obstetrícios, setores citados em reclamatório trabalhista, locais onde há denúncia de assédio via CIPA, porque já está na CIPA desde 2022 ou nos canais internos da empresa, equipes com excesso de horas extras e metas abusivas. Feito isso, nós ainda temos que buscar outras metodologias. E isso visa o quê? A prevenção, o investimento estratégico. É prevenir riscos psicossociais que protege pessoas e reduz custo. Uma metodologia transforma a prevenção em resultados reais. E nós, nas nossas pesquisas, nós garantimos conformidade legal e maior segurança no trabalho. E investimento em prevenção gera retorno financeiro e humano, o que é mais importante. Então, uma vez verificadas as possibilidades de fazer essa prevenção, baseada em que metodologia? Porque nós precisamos ter questionários validados, úteis para grandes grupos, desde que haja uma leitura e compreensão por parte dos trabalhadores. Entrevistas individuais, indicado quando o setor tem poucos membros ou quando há risco de identificação no questionário. Roda de conversa. Faz uma roda de conversa eficaz em áreas administrativas ou comerciais, estimulando a verbalização coletiva. E observações diretas, essencial em setores como construção civil, onde muitos trabalhadores têm baixa escolaridade e podem não responder o questionário de forma confiável. E aí, baseado nos métodos, a gente verifica o perfil do setor e dos trabalhadores para garantir resultados fidedignos. Assim, a gente vai ter uma percepção do trabalhador. E o que a gente vai analisar? Com que o UDP juntou, com que o SESMIT juntou, com que o líder e gerente juntou e com que o jurídico levantou. Vai verificar se nesse diagnóstico, através da voz do trabalhador, se você precisa captar como é que ele percebe a empresa, como que está a carga de trabalho, como que está o apoio da liderança, o nível de autonomia do colaborador, quais são os conflitos e injustiças que os trabalhadores entendem como errado e o reconhecimento recebido. A percepção do trabalhador complementa os dados objetivos, porém não pode ser analisada isoladamente. Alguém pode minimizar riscos graves ou, ao contrário, superdimensioná-los.
Por isso é necessário cruzar essa percepção com indicadores objetivos. E isso não é fazer esse ano e não fazer mais, não, é continuar fazendo e levantando e verificando onde precisam ser feitos, né, atos para poder melhorar, para poder trazer a prevenção, para ter um investimento estratégico, mas que traga melhorias para a empresa. E feito isso, a gente consolida todos esses dados, faz uma comparação entre indicadores de saúde e absenteísmo e processos que a empresa tem, a percepção dos trabalhadores que coletamos e a observação direta dos avaliadores. Dessa forma, a visão holística da empresa, ela vai ter como identificar setores saudáveis e setores críticos, onde os fatores de risco psicossociais estão presentes de forma evidente. Então, assim, a importância de olhar além dos números também é muito grande. Aplicar avaliações de riscos psicossociais apresenta um contexto diferente. Em grande indústria, identificamos que setores podem ter índices elevadíssimos de afastamento e absenteísmo. Em um setor, o problema pode estar relacionado à liderança tóxica, em outro, pode ser excesso de horas extras e metas intangíveis. Então, naturalmente, né, a empresa então deve verificar o ambiente por sua natureza, que já apresenta uma alta carga emocional, exemplo, uma UTI neonatal, entre outros. E o desafio é sempre reconhecer que o próprio ambiente já é estressante por si só, mas adotar medidas de apoio emocional contínuo, assim como o treinamento contínuo, assim como uma leitura do setor, um acompanhamento sobre os afastamentos contínuo. Verificar como que está aí esse clima organizacional da empresa, se ele traz ou não, né, satisfação. Já as avaliações, se ela busca identificar as disfuncionalidades estruturais da empresa, com gestão autocrática, jornada excessiva, falta de autonomia em um ambiente de conflito. E as lições práticas que a gente tem é que não é romantizar o tema. É preciso falar de saúde mental, mas também de custos, de produtividade, de FAP, de o porquê essa linguagem que convence os gestores. Adaptar a metodologia. O mesmo instrumento não funciona igualmente em todos os contextos. Enxergar o trabalhador como fonte central. Muitas vezes, uma simples roda de conversa revela mais do que páginas de relatório. Então, atenção aos setores críticos. Uma empresa pode ter 40 setores e apenas 2 apresentam problemas sérios. E este que foco deve ser concentrado. Então, assim, é muito importante o papel da liderança e da gestão na prevenção. Quando falamos em riscos de psicossociais, não podemos ignorar o papel da liderança. Em muitos casos, gestores são justamente a origem ou o principal agravante dos problemas. Então, assim, são diversas avaliações que mostram que o setor aonde é mal preparado, muito pode acontecer. Às vezes eu pego um operador e transformo ele em líder, ele está preparado? Não. Então, o RH tem que ser comunicado, tem que treinar, tem que capacitar aquele colaborador. Porque aquele colaborador que ele era um operador e passou para líder com a cabeça de um operador, ele comete um assédio moral, ele comete um assédio sexual. Só que agora ele é um líder. Ele pode ter uma comunicação autocrática ou abusiva, porque ele está trabalhando ali com colegas que agora ele tem que atuar como um líder daquela pessoa que antes ele reclamava junto. Então, a falta de preparo para lidar com os conflitos, a pressão desproporcional por resultados, pode trazer problemas. E esses levantamentos são essenciais, porque eles revelam, em termos, quase todas as ações que precisam ser melhoradas. Então, a liderança é como um fator de proteção. Ela também precisa ser analisada. E a necessidade de capacitação chega a uma posição de gestão
dessas pessoas que chegam à posição de gestão sem ser preparadas, ou até aqueles que já estão lá há muito tempo, estão com o hábito de lidar ou dominar, né, a empresa da forma que aprendeu há anos atrás, coisa que hoje já não é mais aceita pelos colaboradores, o perfil dos colaboradores atuais. Então, por isso que a empresa deve investir em capacitação da liderança, em comunicação clara e respeitosa, com a confidencialidade das informações que o colaborador pode levar até ele, ter uma gestão emocional, reconhecer sinais de sobrecarga e saber encaminhar as situações de risco, e principalmente a prevenção e combate ao assédio. Pois hoje em dia existem vários casos que resultam em episódios graves, principalmente com tentativas de suicídio ou com xingamentos via grupo de WhatsApp que a própria empresa criou, entre outras situações. Então, a conscientização é mais do que treinar. É preciso conscientizar líderes de que eles são parte essencial do processo de prevenção. E um gestor mal preparado pode gerar afastamentos, aumentar custos, provocar ações trabalhistas e principalmente impactar vidas. Então, depois de levantar todos esses dados, fazer a avaliação dos diagnósticos, pegando ali a avaliação com os fatores de risco psicossociais, a avaliação psicológica, que é a análise do indivíduo, fazer uma métrica informando ali como que vão funcionar e para consolidar, trazendo indicadores objetivos sobre o afastamento, sobre o absenteísmo, sobre ações trabalhistas, a percepção dos trabalhadores e a observação da equipe avaliadora. E assim como a matriz de risco, para integrar os fatores psicossociais ao PGR. E assim é necessário classificá-lo em uma matriz de probabilidade versus severidade. A combinação desses dois elementos gera um nível do risco baixo, moderado ou alto. Então, um exemplo prático é um ambiente com metas abusivas e alta rotatividade, provavelmente terá uma classificação alta, exigindo ações imediatas. Já um setor com pequenas queixas de comunicação pode ser classificado como moderado ou baixo, permitindo medidas de médio prazo. Então, com base nessa matriz, nessas medições que são feitas, é então realizado um plano de ação que detalha os riscos, que identifica medidas de prevenção e mitigação, define os responsáveis e prazos e integra resultado ao PGR, junto com os demais riscos. E isso para ser aceito por uma fiscalização. Assim, os riscos psicossociais não ficam isolados, mas passam a fazer parte da gestão global de saúde e segurança do trabalho. Então, uma vez que a responsabilidade profissional é muito grande, tomem cuidado com quem vocês vão trazer para sua empresa. Quando a gente fala de riscos psicossociais, não podemos esquecer a responsabilidade profissional de quem conduz a avaliação. Então, eu deixo aí para vocês essas informações, tanto para aquele profissional que vai aplicar dentro das empresas, como para o profissional de DP e RH para entender qual é a parte dele, o jurídico qual é a parte dele, o SESMIT qual é a parte dele. Eu também deixo um ponto central que não extrapolar a competência profissional. Relatórios que se aventuram em diagnósticos clínicos sem habitação podem ser, né, depois não considerados pela fiscalização. Então, o perigo é duplo. Para a empresa, que acredita estar cumprindo a norma, mas permanece exposta, e para o profissional, que pode ser responsabilizado em caso de fiscalização e acidente ou processo judicial. Então, portanto, é essencial trabalhar com seriedade, deixando claro que não se trata de moeda, não se trata de moda, mas da formalidade burocrática. É mais de uma obrigação legal e técnica, porque assim você também traz benefícios
ao humano que trabalha na sua empresa, que contribui para a sua parte financeira. Então, na hora de negociar, é importante que você, profissional, apresente um serviço com uma linguagem que o empresário compreenda, com clareza, com custos que pode estar sendo evitado, gerando os riscos para ser mitigado. E, ao mesmo tempo, trazer aí, né, orientações para que ele possa evitar de passar por uma fiscalização e ter aí seu nome exposto, multas, entre outros. Meu nome é Luciana, eu sou especialista em departamento pessoal e consultoria estratégica de negócios. Eu não deixei aqui, não demonstrei planilhas para vocês, porque cada empresa utiliza de uma forma diferente. Mas caso você tenha interesse, eu posso te encaminhar. Também, caso você tenha interesse em treinar a sua equipe, eu posso também enviar para você essas informações, orientações, planilhas, e aí tá meu e-mail. Você pode ficar à vontade. E se você tiver interesse em apoio para poder estar fazendo, né, eu posso ser a sua consultora de processo e melhoria com focos em resultado. E assim apresentando para o seu setor de SESM, TDP e jurídico, auxiliando aí para poder estar verificando quais são os setores que necessitam de avaliação, melhorias nos processos, treinamentos para os seus líderes e também estar te mostrando quanto você pode diminuir os custos da sua empresa. Precisou? Entre em contato. Nós estamos aqui para te ajudar. Até mais!